Subiu para 21 o número de mortos na nevasca histórica que atingiu os Estados Unidos. Em cerca de 10 minutos, choveu 35 milímetros. Autoridades sanitárias na Índia monitoram um surto no vírus Nipah. Tempestade que provocou mortes. Ter, como você disse, consequências além das fronteiras do país, né? Ataques contra alvos civis e a infraestrutura de cidades estão... E hoje, então, nós vamos estar encerrando o nosso tema, que é Vale a Pena Confiar. E é muito bom estar no centro da vontade de Deus, porque o Senhor começa a falar conosco desde o momento em que nós entramos aqui na igreja. E os louvores, na hora que a Nath desceu, eu falei para ela assim, nossa, Nath, hoje os louvores, todos eles vieram certinho de acordo com a palavra do Senhor. E é muito bom isso, né? Porque a gente vai nos alimentando, não só através do louvor, mas através da oração, através da palavra, e isso é muito bom. A gente vê que realmente o Espírito Santo de Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? O meu tema nesta noite é confiar no escuro. Se puder abaixar um pouquinho o meu som aqui do microfone, pode abaixar, meninos. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 ao 52, nós vamos estar lendo. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. O mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, que ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, Rabi, e em outras Bíblias, em outras versões está escrito mestre, quero enxergar. E Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Uma pessoa com deficiência visual, não sei se todos já conhece alguém, nós tivemos o privilégio de conhecer uma jovem maravilhosa, uma cantora que adora o Senhor, incrível. O nome dela é Joyce. E nós sabemos que uma pessoa, então, com essa deficiência visual, ela não consegue enxergar a luz do dia. E nem ver o rosto das pessoas que a amam. Ela não consegue se orientar com facilidade. E depende da sensibilidade, ela depende da sensibilidade, da audição dela, e muitas vezes ela necessita da ajuda de muitas pessoas, daquelas que estão mais próximas dela. Ela precisa confiar, queridos, sem ver. Cada passo que essa pessoa dá é um ato de fé. E onde ela não se baseia, no que ela vê, mas no que ela acredita ser o certo para ela. Então, comecem a ver a dificuldade dessas pessoas que não têm
a visão. E na vida espiritual, não é o mesmo que acontece? Existem momentos em nossa vida, queridos, que Deus permite, né? Deus permite que nós entramos em fases onde nós não vemos nada. Nós não vemos saída, nós não vemos cura, nós não vemos respostas das nossas orações, nós não vemos milagres acontecerem. Nós não vemos até o nosso futuro. E são nesses momentos em que Deus, Ele não mostra o caminho completo para nós. Ele vai apenas mostrar qual é o nosso próximo passo. Você não vai conseguir enxergar lá na frente. Você só vai conseguir enxergar o seu próximo passo. E por que isso acontece? Porque Deus, queridos, Ele não quer que nós vivamos pelo que nós vemos, e sim pelo que nós cremos. E a fé verdadeira, ela começa quando a nossa visão, ela termina. Então, quando a nossa visão termina, é aí que nós vamos começar a enxergar espiritualmente. Porque essa visão já não depende mais de mim. Ela depende somente de Deus. E é nesse contexto que nós encontramos Bartimeu. E a Bíblia diz que ele queria voltar a enxergar. E então, provavelmente, Bartimeu, ele em algum momento de sua vida, ele perdeu a visão. Não sei se ele ficou doente, não sei o que aconteceu, ele perdeu a visão. E no versículo 51 que nós lemos, diz assim: Bartimeu diz a Jesus: Rabi, quero enxergar. E na palavra original no grego, para enxergar, é anablepo, que significa literalmente ver novamente. Então isso nos sugere de que ele não nasceu cego, mas que ele em algum momento de sua vida ficou cego. E o significado espiritual, queridos, disso é muito profundo para nós, trazendo para a nossa vida espiritual, para a nossa fé. Bartimeu, ele sabia o que era enxergar. Ele tinha essa noção. Ele já conhecia as coisas do mundo. E ele tinha uma referência. Ele sabia as cores, ele conhecia as frutas, ele conhecia as comidas, ele conhecia seus amigos, conhecia sua família. Então, ele tinha uma referência. E ele sabia o que ele tinha perdido naquele momento. E isso torna o clamor de Bartimeu muito mais forte, muito mais vibrante, muito mais confiante. Porque é diferente alguém que nunca enxergou para uma pessoa que nasceu enxergando e perdeu a sua visão no decorrer da sua vida. E ele, queridos, não estava pedindo alguma coisa de que ele nunca teve. Ele estava pedindo algo para Deus que era uma restauração daquilo que ele havia perdido. Então ele estava ali clamando ao Senhor, pedindo algo que ele conhecia, que ele sabia e que em algum momento ele perdeu. E existem pessoas assim hoje. Pessoas que já tiveram fé e perderam. Pessoas que já tiveram alegria e perderam. Pessoas que tiveram esperança e perderam. Pessoas que tiveram paz, perderam. Pessoas que tiveram intimidade com Deus e perderam. Elas sabem como era enxergar, espiritualmente falando. Mas hoje elas estão cegas, estão no escuro, como Bartimeu esteve naquele momento. Mas a boa notícia é que Jesus, ele não veio só
para curar, para abrir a nossa visão, mas Ele veio para restaurar a visão daqueles que perderam. Então é algo profundo essa mensagem. Bartimeu não perdeu a esperança de voltar a enxergar, porque se ele tivesse perdido a esperança, ele não tinha clamado, ele não tinha gritado. Então, queridos, não percam a esperança, clame. Nós louvamos aqui nesta noite, para nós clamarmos, para nós orarmos, buscarmos a Deus. Então não desanimem, clame, assim como Bartimeu fez, clame nesta noite. E eu separei 3 pontos para nós, e o primeiro é: quem confia no escuro, sabe que é o lugar onde a fé nasce. Muitas vezes, o escuro será o ambiente aonde a nossa fé será desenvolvida, aonde a nossa fé será fortalecida. Assim como muitas vezes nós passamos, pelo deserto, e ali nós nos fortalecemos como pessoa em Cristo Jesus, no escuro não é diferente. É ali que na nossa fé será desenvolvida por Deus. Porque Deus, queridos, Ele nos ensina a confiar, e a não confiar no que nós vemos, no que é palpável a nós, no que nós conseguimos fazer. Mas Ele nos ensina a confiar naquilo que nós não enxergamos. A fé é assim, nós não conseguimos ver, mas nós cremos que ela está ali, e que algo vai acontecer, o novo de Deus irá surgir. E haverá dias em que Deus irá remover, olha só, haverá dias que Deus irá remover distrações visuais. Para quê? Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, para que nós possamos ouvir a voz de Deus com clareza. E a Bíblia, ela diz que a fé, então, ela não vem pelo que nós vemos, mas a fé vem pelo que nós ouvimos. E talvez Deus tenha permitido que eu e você tenhamos momentos escuros na nossa vida, para que nós possamos voltar a ouvir a voz do Senhor. Então aprenda algo de Deus nesta noite. Se você está passando por qualquer tipo de luta, seja ela qual for, qualquer tipo de dificuldade, seja na sua vida, no casamento, com seus filhos, no emprego, esse momento é para que você aprenda algo de Deus, para que você ouça a voz de Deus, porque Ele quer falar com você nesta noite. Bartimeu, ele vivia no escuro físico, no escuro social, no escuro emocional, no escuro espiritual. Então não era só a falta dele enxergar, era muito mais, e além de só a falta da visão física. Ele não enxergava o caminho, ele estava num momento difícil da vida dele, ele não tinha oportunidades na vida dele, ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como se sustentar, e ele não tinha também o controle do seu futuro. Assim também acontece conosco, em algumas vezes da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida. Existem fases na nossa vida que não enxergamos o que Deus está fazendo. Você alguma vez parou para orar? Ficou ali um tempão orando, dias, meses, anos orando, e você não ouviu um A de Deus? Eu já orei por alguns motivos e Deus não me respondeu, mas eu tenho a certeza de que Deus está trabalhando, de que Deus irá fazer algo no tempo dele, não no meu tempo. E mesmo quando nós
não enxergamos o escuro que nós estamos passando, não significa que Deus está ausente. Não significa que Deus não esteja te vendo, que Ele não esteja te ouvindo. Porque Deus está te vendo sim, e Ele está fazendo algo. E Deus, queridos, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, ela é tão profunda para com as nossas vidas, que Ele irá se revelar a nós no momento em que nós menos esperamos. Nós veremos a glória de Deus acontecer. Porque enquanto nós enxergamos, nós confiamos em nós mesmos. Nós não temos aquela dependência espiritual do Senhor. Mas quando nós deixamos de enxergar, nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos a confiar naquele que tudo pode e que tudo vê. Amém, igreja? A fé verdadeira não depende da nossa visão. A fé verdadeira, ela depende da nossa confiança em Deus, em quem nós temos crido. Bartimeu, ele não viu Jesus, mas quando ele soube quem era, ele creu. Olha a diferença, olha a fé deste homem. Ele não conseguia enxergar Jesus fisicamente, ele não tinha visto Jesus, mas quando ele soube quem era, na hora ele creu. E o nosso segundo ponto: quem confia no escuro aprende a ouvir e a aclamar. Jeremias 33:3 diz assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Em outras traduções está escrito: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bartimeu, ele ouviu que Jesus estava passando, estava ali no caminho, e mesmo sem ver, ele começou a clamar, mesmo sem enxergar, porque ele sabia, queridos, que aquele momento seria sua única chance, seria sua única oportunidade que ele teria para voltar a enxergar. E ele não perdeu essa oportunidade. Ele não perdeu. A fé verdadeira, ela não é passiva. Ela clama. É uma fé verdadeira. É uma fé viva que busca Deus. Bartimeu nos ensina que o milagre, ele acontece quando nós começamos a clamar. Então ele começa a nascer ali no útero, né? Começa a nascer no coração do cristão. Quando nós começamos a clamar, o milagre começa a ser gerado. Como uma criança. Quando nós temos a primeira notícia, né, o primeiro exame que nós ali vamos fazer, as mulheres, e ali sai positivo, você está grávida. Daquele momento, né, para nós, daquele momento em diante, aquela criança então começa a ser gerada. Ela começa a crescer os seus ossos, seus músculos, os coração, pulmão, e assim vai. E foi assim também com Bartimeu. Este milagre, quando ele começou a clamar, ele começou a ser gerado no seu coração. O escuro, queridos, ele aguça a nossa sensibilidade espiritual. Quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos na luta, é nesse momento que a nossa fé é aguçada. É nesse momento que a nossa confiança em Deus, ela é despertada. Porque quando tudo está muito bem, quando tudo está muito bom, vamos ser verdadeiros. Nós não procuramos a Deus como a gente procura quando nós estamos em luta. Sim ou não? Ou é só eu que sou assim? Não é verdade? Então, queridos,
nesse texto que nós lemos, que muitos repreendiam Bartimeu, mandando ele calar-se. Bartimeu gritava ainda mais alto. Sempre que você estiver perto do seu milagre, ou estiver chegando a sua bênção, você ouvirá vozes que tentarão te parar, tentarão te desanimar, tentarão fazer com que a sua fé caia, se esmoreça, se enfraqueça. Você ouvirá vozes dizendo assim: sabe aquela pessoa que você ora há não sei quanto tempo, meses, ano, para que ela se converta? Para de orar, não vai dar nada, não vai dar certo. Sabe aquele negócio que você falou que ia fechar essa semana? Esquece, não vai dar certo. É outra pessoa que vai fechar esse negócio. Quando você prestar atenção nessas vozes, com certeza você não irá clamar. Se Bartimeu tivesse ouvido aquelas vozes para ele se calar, ele não teria recebido a bênção que ele recebeu. E quando nós paramos para dar ouvido a essas vozes, porque o inimigo também se levanta, viu? Para ficar falando no seu ouvido. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Deus não ama você, Deus não te perdoou. É nesse momento em que você tem que se levantar, com toda a sua força, queridos, com toda a sua fé, com toda a sua esperança, e dizer em um som bem alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu casamento, dos meus filhos. Tem misericórdia de mim, Senhor. E foi isso que Bartimeu fez. E isso nos mostra, nos ensina, que a fé, ela não se cala diante das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. A nossa fé, ela tem que estar firme no Senhor. Nós precisamos clamar ao único que pode nos ajudar. E nós vamos clamar até que o céu nos escute. Não tenha medo de buscar na presença de Deus aquilo que você acha que é o certo. Eu quero colocar diante do Senhor a salvação da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Ore, irmãos, clame ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, Senhor. Cuida, zela dos meus filhos, liberta eles de vícios. E com certeza o Senhor ouvirá o seu clamor. Nosso terceiro ponto: quem confia no escuro recebe nova visão e um novo caminho. No versículo 52, Jesus lhe disse: vá, pois a tua fé o curou. E no mesmo instante o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. De todas as pessoas que estavam naquela multidão, Jesus parou por causa de um cego. Jesus parou por causa daquele homem. Porque Jesus tinha dó dele? Não. Porque o clamor daquele homem, porque a fé daquele homem chamou a atenção de Jesus. Muitos desejam chamar a atenção de Jesus, queridos. Seja pregando, seja cantando, seja fazendo o que for. Mas poucos conseguem tocar no coração de Jesus. E Bartimeu, aquele homem que era cego, ele conseguiu tocar no coração de Jesus. E continuando o texto, depois dele ter sido curado, agora ele passa a seguir a Jesus. Ele passa a caminhar com Jesus.
Queridos, Deus não quer somente nos curar das nossas enfermidades, das nossas dores, das nossas feridas. Ele quer fazer com que nós caminhamos com Ele. Ele quer mudar a nossa direção. Ele quer mudar a nossa vida. Quando Deus mostra, na sua palavra, que Bartimeu seguiu Jesus, é uma forma de gratidão que ele tinha a Deus pelo que ele tinha recebido. E é uma forma que nós demonstramos também a Deus, que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É caminhando com Ele, é seguindo os seus passos. Quando Jesus os chamou, queridos, Ele lançou fora a sua capa. Ele arrancou aquela capa e jogou longe. E caminhou direção a Ele. Aí a gente para e fica pensando, nas entrelinhas. Ele estava ali, no caminho, ali no chão, ali na guia, para nós na guia hoje, da rua, na calçada. Ali, sentado, largado, sozinho. E quando Jesus manda chamar ele, ele automaticamente arranca a capa e joga do lado, se levanta, se coloca como uma pessoa normal, onde muitos não achavam, não via ele como uma pessoa normal, e caminha para se encontrar com Cristo. A capa, ela representava a sua velha vida, a sua velha identidade de mendigo. Ela representava a sua limitação. Ela representava o seu passado. Veja o que ele fez. Ele pegou aquela capa e jogou longe. Ele jogou longe aquela capa. E existem capas aqui nesta noite que precisam ser arrancadas, que precisam ser jogadas longe de nós, longe da nossa casa, longe da nossa família. A capa do medo, a capa da dor, a capa da decepção, a capa da rejeição, a capa da falta de perdão, a capa do orgulho, da falta de humildade. Queridos, você não vai conseguir viver uma nova vida carregando com você o velho homem ou a velha mulher. Nós precisamos nos limpar, deixar para trás. Nós precisamos arrancar a nossa capa que nos segura, que nos trela ao passado e viver uma nova vida, o que Deus tem para nós. Bartimeu, ele fez uma escolha de caminhar com Jesus e de não voltar para a beira do caminho. Bartimeu, ele não voltou para a velha vida, para os velhos costumes. O milagre, queridos, mudou a direção da vida de Bartimeu. E Deus, então, Ele não quer só resolver o nosso problema, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer, então, mudar o nosso caminho, a nossa rota de colisão. Ele quer com que nós possamos andar num caminho reto, num caminho seguro, num caminho cheio de oportunidades, onde nós vamos encontrar o Senhor nele. O escuro, ele pode produzir duas coisas em nós, no nosso coração. Primeiro, medo. Segundo, a fé. Alguém já acordou de madrugada, saiu do seu quarto, da sua cama e foi até a cozinha para beber água e não acendeu a luz? Foi no escuro? Faz esse teste para você ver. Quando nós acendemos a luz, nós conseguimos ver aonde estão os móveis da casa, sim ou não? Mas no escuro, você não vai conseguir enxergar nada. Quando você enxerga, os seus passos são firmes, não é? Estou indo para a cozinha. Quando você está no escuro, seus passos, dormindo ainda, irmãos, seus passos vão assim, tateando com a mão, para quê? Para que você não bate o dedão, não bate o joelho, não bate, né? É mais ou menos assim. E esse escuro, então, pode produzir em nós esse medo, mas ele também pode produzir a nossa fé.
fortalecer a nossa fé. E Bartimeu, ele decidiu confiar, mesmo sem ver, no escuro. Quando você decide confiar, Deus, ele libera a visão espiritual nas nossas vidas. Ele libera o propósito que ele tem para você. E talvez hoje, você esteja no escuro da sua saúde, no escuro no seu casamento, no escuro da sua família, no escuro da sua vida financeira, por que não? No escuro emocional, no escuro espiritual. Queridos, Jesus, ele não se limita às ruas de Jericó. Jesus, ele se faz presente aqui nesta noite. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3, ali ele estaria. Então ele está aqui presente conosco. Ele não está lá na rua, onde ele encontrou com Jericó. Não. Ele está aqui, nesta noite. Ele está aqui conosco. Confiar no escuro é confiar no caráter de Deus. É confiar em sua palavra. É confiar que Jesus, ele para aqueles que confiam nele. Ele para você, queridos. Jesus está aqui nesta noite. E ele para ouvir o seu clamor. Ele está pronto, com as mãos estendidas, para te abençoar. A fé mudou o rumo da história de um homem, que de primeiro parecia ser o fim para aquele homem, mas foi o começo de um encontro com Deus. Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós aqui nesta noite. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, irmã? A sua resposta, o seu clamor, a sua fé, irá mudar toda a sua história. Amém? Quero convidar você a confiar no escuro. Porque quando você confia, Deus revela o que nunca você imaginou ver. Queridos, é algo espiritual aqui nesta noite. É para aqueles que têm fé. É para aqueles que creem que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Amém? A fé, queridos, sempre irá nos conduzir à luz. Ela nunca irá nos conduzir para as trevas. A fé sempre irá nos conduzir para a luz. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Não sei como está o seu coração neste momento. Ou a sua fé. Talvez você esteja se sentindo sozinho, amargurado. Um vazio que está dentro do seu coração, da sua alma, da sua mente, que você não consegue preencher de forma alguma. Carregando culpas do passado. O peso do pecado tem te deixado inquieto, inquieta, tem te deixado paralisado. Talvez você esteja distante de Deus, mesmo estando aqui dentro da igreja. Você consegue imaginar que isso é possível? Mesmo nós estando dentro da igreja, nós podemos estar longe de Deus. Então, para você que está distante de Deus de uma forma ou outra, caminhando sem paz, sem alegria, sem propósito de vida, sem direção, sem alegria, desanimado, sem esperança. Eu quero dizer a vocês que Jesus não veio só para Bartimeu. Ele veio para todos aqueles que creem nele. Se você crê no Senhor,
Ele veio para você. Quem encontra Jesus, queridos, nunca mais ficará no escuro, porque Ele é a luz do mundo. Quem encontra Jesus, nunca mais terá sede, porque dele jorra água viva. Ele é uma fonte inesgotável. Você não pode depender da minha fé, da minha alegria, da minha esperança. Você tem que depender daquele que nunca irá falhar com você. Eu posso falhar. Jesus não falha. Ele é a nossa fonte inesgotável de vida, de alegria, de saúde, de esperança. E quem bebe desta água, que é Cristo Jesus, nunca mais terá sede. Amém, queridos? Você que se encontra de alguma maneira como Bartimeu, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Assim como Bartimeu, ele reconheceu, quando ele ouviu que era Jesus, ele se colocou de pé. E ele não teve ninguém que segurasse ele. Ele falou, eu vou até Jesus, porque eu sei que é só Ele que pode me dar esperança, me dar o milagre que eu quero. Se você se encontra assim, de alguma maneira como Bartimeu, eu quero convidar você que vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Assim como Bartimeu lançou a sua capa longe, fora, né, que saiu do seu lugar, pela fé, queridos, nós estamos falando sobre fé nesta noite, para viver a maior esperança, a maior experiência com Deus. Hoje também é o seu momento de viver essa experiência com o Senhor, e deixar tudo que está te incomodando, tudo que está trazendo dor, tudo que está te causando medo, lá para trás. Tudo aquilo que tem mantido você no escuro, tudo aquilo que tem segurado a sua fé, tudo aquilo que tem te tirado da direção de Deus, de Cristo. Levante-se, saia do seu lugar, se coloque de pé, venha aqui à frente, porque eu vou dizer a você, que um encontro com Deus, olha só, um encontro com Deus é suficiente para transformar a sua vida. Um encontro com Deus é suficiente para te curar, para te libertar, para transformar a sua história de vida. Um encontro com Deus é capaz de restaurar a visão de vocês. É capaz de colocar vocês num novo caminho. O caminho que nos leva até o Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar. Você que está aí pode se colocar de pé. Levante a sua mão. Estenda a sua mão, abençoando os nossos irmãos que estão aqui na frente. Não deixa que eu ore sozinha. Ore comigo. Estejamos juntos, clamando em favor dos nossos irmãos. Amém, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai. Primeiramente pela Tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores que nós entoamos a Ti, ó Deus. Porque este é um momento de adoração, de gratidão, que nós possamos ter diante do Senhor. E nós queremos neste momento, como Tua igreja, orar, clamar o Teu nome, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia, Senhor, dessas vidas que estão aqui à frente, ó Pai. Deus, eu não sei, não conheço o coração, o problema, a fé deles, ó Pai. Mas o Senhor o conhece. Mas assim como Bartimeu fez, lançando a sua capa fora, pela fé daquele homem, ele pôde, Senhor, ser restaurado, ele pôde ser curado, ele pôde ser liberto, ele teve a sua vida transformada.
E é assim que nós cremos, ó Deus, que essas vidas, assim como Bartimeu, se levantaram, colocaram a sua fé em ação e que estão clamando neste momento, estão clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós declaramos as bênçãos do Senhor. Vai, Senhor, derramando sobre eles uma unção de cura, uma unção de restauração, uma unção, ó Pai, aonde eles possam ver milagres acontecendo, aonde eles possam ver a sua fé fortalecida, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos aquele que tudo pode, aquele que tudo vê. Pai, graças eu te dou, Senhor, por este tempo que nós tivemos na tua casa, na tua santa presença. E te agradeço, ó Deus, por todas essas vidas que estão aqui nesta noite. Eu sei, ó Deus, que a tua palavra, ela não volta vazia. Eu sei que a tua palavra, Senhor, ela irá dar frutos, e que esses frutos permaneçam em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos e abençoamos a vida, Senhor, desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, voltem para o seu lugar, não vistam mais aquela capa velha. Deus está vestindo vocês com roupas brancas, com roupas novas, com roupas de alegria, com roupas de transformação, de libertação. Amém, queridos? É pela fé. Tome posse da bênção, daquilo que você colocou diante do Senhor. Se é uma cura, se é um emprego, se é porta aberta, se é libertação de vícios, creia que em nome de Jesus, no tempo do Senhor, irá acontecer. E você irá glorificar o nome do Senhor e testemunhar que o nosso Senhor é Deus, que o nosso Senhor, Ele tem poder para fazer e desfazer o que Ele quer. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês. Uma semana abençoada a todos. Uma semana de vitória, uma semana de bênção. Uma semana que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nosso coração e na nossa mente, através da palavra dEle. Amém? Deus abençoe a todos.